sobre empreendedorismo feminino. Ela que é formada pela UESC em Economia e atuou também como gestora de negócios. É isso mesmo, muito bom dia e seja bem-vinda. Bom dia, obrigada pelo convite, Barbosa, Carolyn. Bom dia e muito obrigada. Obrigado a você por ter vindo aqui, né? Vamos falar um pouquinho desse empreendedorismo, né? Ela é formada também em economia, não é isso? Isso. Mas, como todo brasileiro, gosta de empreender e atualmente ela está com um empreendimento aí, poderia dizer que é artesanal? Sim. Artesanal, sim, né? artesanal. E um ramo diferente, né, daqui da Bahia. Inclusive, foi influenciado por Minas Gerais, né? Você foi para lá, ficou um tempo lá e filha de agricultor, se apaixonou pelas flores, né, digamos assim. Sim. E aí decidiu investir aqui de uma maneira totalmente inovadora, né? Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Bom, eu já trabalho com gestão de negócios, já tenho uns 10 anos, né? Mas sempre tive eu sempre gostei de empreender. Eu acho que a gente tem que buscar, né, novas fontes, a gente tem que brincar um pouco com essa questão de como é que a gente pode estar modificando o meio que a gente convive. Então, ano passado, eu fiz uma viagem para Minas Gerais. Eu atuava com uma empresa privada da cidade de Salvador e sempre fazia essas viagens pela empresa. E lá eu acabei descobrindo as flores secas desidratadas. Eu fiz um passeio pela cidade de Belo Horizonte e acabei conhecendo uma galeria onde as flores secas desidratadas, elas fazem parte, né, daquele cenário. Então, é muito comum você ver em Belo Horizonte galpões que revendem de atacado, de flores secas, e todas essas flores, todos esses produtos são de agricultores, de chácaras, de fazendas no entorno, né, dos sítios que a gente encontra em Belo Horizonte, naquela região. Então, eu fiquei impressionada. Eu falei, nossa, que beleza, como é bonito o trabalho, né? É um trabalho artesanal, é um trabalho que você precisa da mão de obra. Você tem que ir lá, retirar da natureza, você tem que ir lá. E assim, eu falei, nossa, isso aqui a gente consegue trazer para meu estado e eu consigo trabalhar com espécies nativas que eu tenho na fazenda. Então, assim, meu pai é agricultor, então eu nasci e me criei numa fazenda, praticamente. E como a gente fica ali no município de Camaquã, a gente tem uma reserva ambiental em Camaquã e a fazenda ela está inserida nesse contexto de reserva, então a gente tem muitas espécies nativas. Então eu comecei a fazer teste, né, de saber quais as espécies daqui a gente ia conseguir fazer esse mesmo trabalho de desidratação e de pintura e tudo mais, e daí surgiu o cheiro de flor. Bacana. Tem imagens na rede social para a gente mostrar, não tem? Tem sim. Cássio, põe aí, por favor, o Instagram, qual é o endereço, até para as pessoas seguirem também. É Cheiro de Flor. Cheiro de Flor, @Cheiro de Flor no Instagram. Põe aí, por Isso. favor, Cássio. E a gente vai mostrando aqui algumas imagens para ilustrar, né? Então, né? Sim, empreendedorismo feminino. Por exemplo, na parte de financiamento, precisar de um empréstimo, como é que é mais fácil, é complicado? Como é que a receptividade para você conseguir um empréstimo para você montar um negócio? Olha, hoje a gente vê muito alguns bancos falando muito nessa questão do apoio ao empreendedorismo, né, para quem está começando e tudo mais. Porém, na prática, essa não é uma realidade. A gente, quando está começando, a gente precisa se estruturar bastante com relação a quanto você vai investir, o que é que você precisa. Agora, me diga, que tipo de dificuldade que vocês encontram? A gente encontra, na verdade, é porque você conseguir convencer um banco de que aquela ideia que você está querendo inserir é algo lucrativo e que aquilo pode ter um retorno, é muito difícil. Porque quando se trata de uma empresa já consolidada, de um negócio que já tem um caminho mais longo, eu acredito que seja mais fácil. No meu caso, por exemplo, é um nicho totalmente diferente aqui na nossa região. Aqui, quando se fala em flores secas na região sul da Bahia, você não tem empresas, você não tem pessoas empreendendo nesse sentido. Então, para você conseguir mostrar que aquela ideia que você está ali buscando um auxílio, buscando um incentivo financeiro daquela agência, ela de fato vai te dar retorno e ela vai ser também interessante para uma agência, é complicado. Então, a gente tem, sim, vários desafios. Eu não digo nem dificuldade, eu falo desafios. Nós estamos mostrando imagens ali, ó. Depois, Cássio, você vai clicando nessas imagens não aí. É essa, não. Não é essa, não? Não é essa, não. Cheiro de Flor é outra, então, né?
Então, é porque ali tem um underline, ó. Não, Tem um essa underline. Tira do ar e põe a outra aí, Cássio. Tá errado aí. não é essa não. É cheiro de flor, mas não é essa, não. Não. Não tem aquele underline, viu? Não. @cheiro de flor, né? Cheiro de flor, cheiro com 2 O. Cheiro com... Ah, tem um O a mais, né? De flor, isso. Então, veja aí, Cássio, a gente põe aí, porque já ia botar a imagem errada. Patrícia, tem também, sobre essa questão que você falou, tem 2 problemas aí, né? É uma coisa inovadora, que não tem na região, então, assim, eles têm essa insegurança, né, de se realmente vai dar certo ou não, e tem o maior problema, que é por você ser mulher. Né? Que a gente sabe, querendo ou não, que a voz da mulher, você precisa falar um pouco mais alto para ser ouvida, né? Aí, às vezes você tem a capacitação muito além do que um homem, mas se ele vier com a ideia, provavelmente ele será mais facilmente abraçado. E aí você, por ser mulher, tem essa questão da dificuldade de ser ouvida. Como foi para você trazer essa ideia para cá? Também. Você teve essa dúvida se ia realmente funcionar? O solo, ele favorece ou não? Como é que acontece? No meu caso, quando eu descobri a ideia de que a gente poderia estar trazendo esse nicho aqui para o sul da Bahia, eu não tive dúvidas de que, de fato, seria algo inovador e que eu poderia estar tendo sucesso dentro desse nicho. De forma alguma. Em nenhum momento eu tive essa dúvida. Agora, com relação a essa questão de você ser ouvido, de você ter o espaço, realmente a dificuldade é maior. Eu quero até parabenizar a TVI por essa questão do espaço, de estar abrindo espaço para que as mulheres venham aqui e exponham o negócio que está sendo feito. Porque, assim, o empreendedorismo feminino, ele vai muito além. Né? Na verdade, hoje, quando a gente fala em empreendedorismo feminino, a gente vê mulheres desempenhando funções que normalmente a gente já faz em casa. Né? Por exemplo, decoração. Quando eu sou chamada a uma empresa para fazer uma decoração, uma harmonização do ambiente, é algo que a gente já faz na prática. Né? Então, assim, não tem dúvidas, não tem como você ter dúvidas se aquilo vai dar certo, porque é algo que você já faz. Né? Como você vê muitos artesãos trabalhando com crochê, outras trabalhando, dando aula, escolas, enfim, é algo que na prática a gente já faz há muito tempo. Só que, justamente por ser algo tão já peculiar, porque a mulher faz... Então, isso já não é visto como, nossa, ela está empreendendo, nossa, ela está fazendo algo diferente. Né? Então, a questão do ser ouvido é justamente isso. Você tem que bater muito mais na tecla para alguém conseguir te enxergar do que, na verdade, quando um homem chega, né, e diz assim, olha, eu vou colocar esse lava-jato porque eu vou trabalhar com carro. Nossa, mas é meu amigo que está trabalhando com isso. Uma mulher, não, ela é mais difícil da gente ser entendida, às vezes até mesmo pela outra mulher. Então, não é só uma questão da cultura, né, de você estar sempre valorizando o trabalho que o homem desempenha. Isso a gente encontra até pela outra mulher também. Olha aí, é esse aí, né? Isso mesmo. É esse aí. Inclusive, eu sigo ele aí. Ó, vamos mostrar aí algumas imagens, Cássio. Dá para clicar nas fotos, um a um aí, a gente ir mostrando, né, com mais destaque. Então, esse é cheiro de flor com 2 O, não é isso? Isso mesmo. Pronto. E você sente que o público aqui, ele tem começado... Qual é a diferença? Primeiramente, qual é a diferença de uma flor normal, porque vocês trabalham com ela seca, né? Desidratada. Desidratada. Né? Como é que funciona esse processo? E também qual é a diferença dela para uma flor que, na verdade, não é natural, né? Que ela é ali, sei lá, de plástico ou de algum material assim. As permanentes. Sim. O que você falaria para uma pessoa que quer adquirir para o seu casamento, sua festa de aniversário, etc. Qual é o benefício? Na verdade, quando a gente fala em desidratados, a gente fala também em sustentabilidade. A gente fala também em reaproveitamento. Né? Todas as espécies que eu utilizo na Cheiro de Flor são espécies nativas da nossa mata. A fazenda, como eu já tinha dito anteriormente, é uma fazenda que fica localizada na cidade de Camaquã. Então, a gente está inserido dentro de uma região onde a gente tem várias espécies de plantas e flores. Então, quando você fala na diferença de um permanente para um desidratado, uma flor seca desidratada, você fala também na sustentabilidade, né? Principalmente na sustentabilidade. Primeiro, são espécies que a gente não precisa... Normalmente, o que a gente faz? A gente não planta para depois colher, a gente já reaproveita o que a gente tem. Né? Então, todos os frutos, sementes, flores e folhas que eu utilizo na Cheiro de Flor são provenientes do descarte natural da natureza, como também do que a gente já tem oferecido por ela na nossa região. Então, não deixa de ser uma prática sustentável.
Outra coisa com relação quando você me pergunta sobre a diferença para um casamento, não foi isso? Sim, uma flor natural e uma flor... Pronto. Quando você adquire um buquê, um arranjo, por exemplo, uma noiva ela vai casar e ela vai optar por um buquê de flores naturais. Então, após o casamento, aquela flor natural ela tem uma durabilidade de 3, no máximo 7 dias, dependendo de como ela vai ser manipulada em casa. A flor desidratada, não. Ela tem uma durabilidade de 3 até 5 anos. Então, assim, você tem um produto, como eu costumo chamar na empresa, de mimos eternos. Porque se você... primeiro que a flor desidratada, ela tem a manutenção dela é quase zero. A gente tem uma manutenção basicamente zero. Então, você tem um produto que, além de você estar adquirindo um produto que vai durar mais tempo, você pode guardar. Por exemplo, a gente tem um serviço na Cheiro de Flor que a gente faz, a gente diz que é um buquê preservado, um buquê eterno. O que é que eu faço? Assim que a noiva sai do evento, que ela me entrega aquele buquê de flores naturais, a gente faz todo um processo de preservação da flor. Então, aquela flor ela pode ser montada um outro buquê, que pode ser trabalhado com resina, e ele pode ser eternizado. Então, é um momento, a gente gera o quê? Um laço afetivo com aquele momento. Você acaba adquirindo um produto que você... o seu momento de casamento, um momento que foi importante para você, e você transforma aquilo em um quadro, em uma lembrança afetiva. Então, a importância e a diferença com relação à flor natural para a flor desidratada é essa, a questão da durabilidade, E com relação a por que a flor desidratada? Porque é sustentável, porque tem uma durabilidade muito maior e porque você pode estar eternizando um momento que foi importante. Eu ia até te perguntar isso, porque assim, aparentemente, ela parece ficar frágil, ficar mais destrutível, Mas não, ela é mais resistente. Ela é mais resistente. Vamos mostrar aí, Cássio, mais imagens aí do Instagram, também tem uma pergunta para falar para ela. também tem uma pergunta. Eu queria que você, Cássio, clicasse em uma foto isoladamente, de cada vez, para a gente ir mostrando aí, tá bom? Tem que entrar aí, no Instagram. Ok, Toné. Eu quero saber qual é a receptividade do mercado. Se está boa, se está média. Como é que está funcionando isso para você? Antônio, aqui na Como Bahia... é o poder seu de convencimento de trocar a flor natural, no caso, por uma desidratada? Primeiro que a flor desidratada ela já é tendência na decoração. Então, arquitetos, designers, todos já utilizam flores desidratadas, principalmente nesse período de pandemia, naquela região do sul, quando aumentou o consumo desse tipo de produto. Aqui na Bahia ainda é muito recente. Então, aqui no sul da Bahia só tem a Cheiro de Flor. Com relação a, quando você fala em desidratado, só tem a Cheiro de Flor. Com relação a convencimento, de certa forma, a flor desidratada, hoje eu posso dizer que ela já se vende, justamente por estar em alta, justamente por ter esse apelo de sustentabilidade, por ter esse apelo de você ter um produto onde você consegue manter uma memória afetiva com relação... É um apelo de venda, Não deixa de ser um apelo de venda. Outro apelo de venda é com relação à nossa região. Porque o que a Cheiro de Flor faz diferente dos outros, dos demais? Quando você fala em São Paulo, você fala em chácaras que trabalham, que são fazendas que cultivam flores justamente somente para essa finalidade, para desidratar e inserir no mercado. Quando se fala em Cheiro de Flor, a gente fala de uma fazenda, aonde a gente faz todo um trabalho de reaproveitamento do que como eu acabei de dizer, do que a natureza oferece para a gente. Então, a gente tem traços da nossa região, do sul da Bahia. Por exemplo, eu uso eucalipto selvagem. Normalmente, na região sul, eles usam o eucalipto que ele é plantado só para essa finalidade. Então, ele é plantado, depois ele é colhido para esse processo. Aqui eu utilizo espécies que a gente tem nativa. Eucalipto, buganville, que a gente tem em abundância. Então, a buganville a gente consegue fazer a pintura e você consegue colocar ela em vários tons, que também é peça-chave para os arranjos. Então, quem compra um produto da Cheiro de Flor, ele está comprando um produto nativo e regional. Então, esse é um apelo de venda muito grande, tanto que vários clientes de fora me procuram justamente por isso, por ter esse apelo regional. Porque quando você chega aqui, que você compra um produto, você está vindo do Rio de Janeiro e você está passando pela Bahia. Quando você se depara com um produto da Cheiro de Flor, você se depara com um produto regional. Então, quando você vem de fora, isso para um cliente de fora, ele quer levar um pedacinho da Bahia junto com ele. Então, é isso que a Cheiro de Flor faz. A gente quer trabalhar
com esse apelo de sustentabilidade e com esse apelo de conhecer mais o que a gente tem aqui, da nossa flora, da nossa fauna. Ô, Patrícia, e para quem está tentando aí, está em dúvida ainda do que adquirir, o que você falaria para essa pessoa? Com relação a produto ou com relação ao arranjo mesmo? Com relação ao arranjo. Um exemplo, a mulher ela quer casar, mas ela ainda está indecisa aí o que ela vai querer. Com relação à noiva, a gente tem a questão do apelo do mimo, né? De você conseguir ter um produto que você vai ter aquele momento. Normalmente as noivas, tudo é tudo muito projetado, tudo muito programado, tudo muito certinho. É um sonho, né? Quando a gente trabalha com noiva, a gente costuma dizer que é um sonho que a gente está realizando junto com aquela noiva. Então, quando você uma noiva adquire um buquê de flores desidratadas, ela está tendo um produto que ela vai levar por mais tempo. Então, de certa forma, ela tem um apelo emocional daquele momento, né? Do que ela viveu naquele momento. Por exemplo, eu tive uma noiva de Minas Gerais que casou aqui em Camaquã, em janeiro, que ela disse assim, eu quero um buquê porque minha mãe, eu sou filha única, e minha mãe queria guardar esse momento, queria eternizar. Falei, então, o produto ideal para você é um buquê de flores secas. Por quê? Hoje o buquê, esses dias ela até me mandou uma foto, o buquê que ela casou se mantém na sala da mãe dela. Então, assim, é um produto que você não é somente um momento, é o que você guardar daquele momento, né? As emoções, tudo que você passou naquele momento. Então, para a noiva, é bem interessante. Ô, Patrícia, mas agora, veja bem, em caso de decoração, assim, na casa, você quer montar uma parede, eu vejo sempre na televisão, aquele programa Decora, um bocado de programa da GNT. Agora, assim, se eu quero fazer uma decoração na parede e tal, botar essas flores secas, desidratadas. A manutenção, para você manter limpo isso, para não cair. Tem aquelas coisinhas de mosca, de não sei de quê, de bichinho e tal. Como fazer isso para conservar? Na verdade, quando você fala em decoração de parede, a gente chama de decoração vertical. É jardim vertical, isso. Jardim vertical. Então, quando a gente vai fazer um jardim vertical numa parede em qualquer domicílio ou empresa, a gente primeiro tem que fazer um estudo de onde vai ser colocado aquele jardim. Do ambiente. Do ambiente, isso. Então, o que acontece? Quando você estuda aquele ambiente, né, a gente chama de VT, que é a visita técnica. A gente tem que saber se aquele ambiente tem muita ventilação, se o local tem mofo, que são vários fatores que a presença de insetos. Isso, que a gente, de fato, vai ter que analisar antes de colocar aquele jardim ali. Por quê? Por exemplo, se você tem um ambiente onde tem muito mofo, então algumas espécies elas não poderão ser inseridas naquele jardim. Então, quando você fala em manutenção, a gente precisa primeiro ter uma noção do ambiente que vai ser inserido para que a gente tenha, né, o menor custo de manutenção. Até porque as flores secas, a manutenção da flor seca é quase nada, é mínima. Então, quando se fala de vou fazer um projeto na minha residência ou na minha loja, normalmente, por exemplo, a gente tem um produto que a gente chama de flores alvejadas, que é um processo químico, onde a gente deixa a planta, tira da cor natural dela e deixa ela embranquecida, né? Então, a gente chama de alvejada. Então, quando a gente coloca, por exemplo, numa residência, vou colocar agora no meu jardim, na minha janela, na minha varanda. Essas flores, por exemplo, não podem ser adicionadas, porque a manutenção das flores secas geralmente é gel spray, né? Para um fixador gel spray, para manter as flores sempre com a durabilidade maior e evitar que elas se quebrem, né? Que elas se partam. E um outro problema que a gente pode ter com flores secas é o mofo, né? A depender do espaço. É por isso que quando a gente fala em fazer um estudo do ambiente, a gente se depara com esses dois, vamos dizer assim, dois empecilhos, que para isso a gente precisa antes fazer um estudo de local, para que a gente consiga manter esse jardim aí por uma longa durabilidade no ambiente. Mas fora isso, a gente não tem muito problema, não. É prático, né? É prático, é prático. Patrícia, no sentido de tamanho de festa, né? Qual é o tamanho, assim, um casamento? Você consegue fazer só o buquê ou você consegue fazer toda a estrutura ali floral aí desse casamento? Pronto, a gente consegue fazer toda a estrutura, né? Aqui na Bahia, normalmente a gente não vê muito ainda, né, cerimonialistas usando somente flores secas. Na nossa região ainda não é uma realidade, apesar de ser tendência, aqui está chegando aos pouquinhos. Ainda não, a gente não pode dizer que é algo comum que a gente veja normalmente aqui.
Mas a gente pode sim, as flores secas elas são super versáteis, você pode usar tanto em casamento quanto decoração de aniversário, qualquer tipo de evento você pode estar inserindo as flores secas. Além de ser mais econômico, né? As flores secas elas são muito mais econômicas. Agora, atualmente, a gente teve uma alta no valor das flores naturais e flores secas é uma saída assim muito tranquila quando se fala em decoração, justamente por isso, por ser mais barato, o custo dela é mais em conta para você decorar. Mas, infelizmente, aqui na Bahia, aqui na nossa região, no sul, ainda não é uma realidade. Você falou que a empresa é aqui em Itabuna, porém a fazenda é em Camaquã. Isso. Vocês também têm essa empresa em Camaquã? Vocês também fazem esse processo de logística lá? Na verdade, Camaquã, ela funciona como galpão, né? A fazenda, ela funciona como o galpão da Cheiro de Flor. É onde a gente colhe, é onde a gente faz o processo de secagem, é onde a gente faz o processo de pintura. Todo o processo, vamos dizer assim, o bruto é feito em Camaquã, tá? Aqui em Itabuna funciona como um ateliê, onde a gente constrói toda a parte de produção, né? Lá a gente faz o processo de colheita, de secagem, e aqui a gente faz o processo de produção e distribuição. Né? Quer saber se o custo é muito alto para a gente ter uma decoração, como você falou, um jardim vertical, é muito caro? Não, Antonella, não é caro, não. Hoje a gente vê no mercado muitas flores, principalmente os jardins verticais feitos com flores permanentes, né? Esse é vamos dizer assim, de praxe é o que as pessoas mais usam, que é o mais comum. Agora me explica, vende o quê? Por metro? Como é que vende? Normalmente, quando a gente fala em jardim vertical, a gente trabalha com maços. Né? Com quê? Com maços de plantas. Como se fosse como eles vendem grama, né? Sintética. Você pega, isso mesmo. Porque quando a gente desidrata, a gente já separa esses ramos em maços. Sim. Né? Então, como ele já é feito em maço, então quando a gente trabalha com jardim vertical, ou decoração de evento, ou decorar até mesmo com arranjos, a gente trabalha com maços. Qual a quantidade que a gente vai usar? Né? Então, isso depende muito do tamanho que você vai fazer. Se vai ser 1 metro, se vai ser 2 metros. Então, a gente faz o estudo de quantos maços a gente vai usar naquele ambiente. É por isso que eu volto a dizer, é um trabalho onde a gente tem uma economia muito grande quando você compara tanto com a permanente quanto com a natural. Primeiro, que é uma flor que já passou por um processo, né? Você vai ter uma durabilidade, como eu acabei de falar. A questão também da manutenção, que é pouca, é quase nada. Né? E você tem um trabalho diferenciado, é um nicho diferente. Eu costumo dizer que as flores secas você tem um produto exclusivo, porque você não consegue repetir o mesmo arranjo, a mesma parede vertical, a mesma decoração em 2 locais diferentes. Né? Quando eu costumo dizer sempre o seguinte: o cliente que ele opta pela flor desidratada, ele está optando por um produto exclusivo. Porque quando eu crio uma parede vertical na casa de Caroline, eu não faço o mesmo na sua casa. Então, você tem um produto exclusivo, né? Um projeto exclusivo para você. Então, são várias vantagens. As flores realmente, acredito, espero que venham para ficar. Você tem sentido que, por ser algo novo, tem essa certa... talvez essa dificuldade de abrir a mente para essa possibilidade. Mas você tem sentido que as pessoas elas têm começado então talvez, vamos ver o que é que dá. E assim, você tem recebido mais encomendas? Olha, eu costumo dizer que eu já tenho uma facilidade no mercado, né? Porque, como eu disse anteriormente, é tendência. E é uma tendência que veio para ficar. A gente fala muito em sustentabilidade, né? Sim. Que é um problema que a gente vem discutindo bastante. Então, quando a gente fala em flores secas, a gente fala em um produto totalmente diferenciado. E aqui em Itabuna, né, por mais que a gente tenha esteja um pouco mais atrás da região sul, aqui em Itabuna as pessoas também já estão criando esse hábito de procura. Né? Principalmente lojistas, a gente trabalha muito com vitrines, a gente trabalha muito com arranjos em casas, a gente faz muita clínica. Para casamentos, assim? Casamento, buquê de noiva. A gente trabalha já com... Decoração de igreja para casamentos? Sim. A gente tem um nicho, sabe, Antonella? É muito grande, a gente pode trabalhar em vários ambientes. Então, aqui em Itabuna, a gente está começando aos poucos, né? E as pessoas já conhecem. Hoje as pessoas... Porque, de certa forma, as flores secas, ela tem um público
Ela já tem um público que é específico. Eu não posso dizer que as Flores Secas é um público geral. Né? Ela tem um público específico e esse público específico ele busca pelo produto. Então, como agora a gente consegue ter esse produto disponível na cidade, a questão das vendas, a questão do cliente que vem até a gente já é um cliente que já conhece. Então, com relação a isso, eu não tenho dificuldade. Sim, perfeito. Mais uma vez, fala o seu arroba pra gente. Cássio, coloca aí novamente na tela, por favor. É o Instagram da loja. É o arroba cheiro de flor, é o cheiro com 2 O, ponto de flor. Isso, daquele jeito ali, né? Isso. Arroba cheiro com 2 O, ponto de flor. Mas ainda o seu público, Itabuna, ele não consegue ser, a maioria, consegue ser a maioria do seu público? Não. Hoje a gente está inserida em Ilhéus, hoje a gente está inserida aqui em Itabuna. Tem as vendas também que são feitas online, então são clientes que vêm de fora, né, que são atraídos pelo Instagram. Mas você consegue mandar esse produto via transportadora? Via Correios para qualquer lugar do Brasil. É? Isso. Ah, perfeito. É bom que já abre um leque aí maior, justamente isso. Sim. E você falou sobre empreendedorismo inteligente, né? Na verdade, a gente tem até um quadro aqui, Economia Verde, em que justamente o apresentador Kleber, ele fala justamente isso e traz todo tipo de empresa, principalmente aqui da região. Em primeiro lugar, porque a TVI gosta muito de mostrar o que é nosso, o que é da nossa região, a importância da gente conhecer nossa própria história, nossa própria terra e as coisas que a terra ela nos possibilita aqui na nossa região, como Ilhéus, Itabuna, Camaquã e outras cidades. E também pela questão do futuro, né? Do plantar inteligente, né? Não só você ter uma empresa e gerar emprego para aquelas pessoas daquele ambiente, mas você também preservar aquele local e preservar o produto, né? Trabalhar de uma forma pensando justamente em degradar menos tanto o produto quanto a terra, você tirar e você plantar novamente, buscar formas inteligentes de até sobrevivência, na verdade, Sim. né? Porque assim, se você tem um solo limpo, você tem pessoas também menos doentes. Então, assim, é muito interessante essa nova, assim, inclusive eu não conhecia, né? Eu conhecia através do contato que eu tive com você, dessa possibilidade, porque eu não sabia nem o que era folhas secas, né? Assim, esse tratamento que vocês fazem, da durabilidade, realmente, como o Barbosa falou anteriormente, a gente acredita que é uma coisa que é mais frágil, que vai quebrar logo, que não vai ter durabilidade, mas você vem trazendo aí, desmistificando, né? Informando corretamente que, na verdade, é o contrário. É muito ao contrário. A pessoa que tem esse produto, ela vai ter mais tempo ainda com ele. Qual é o viés principal, assim, da sua empresa? Olha, hoje eu tenho uma empresa que trabalha com 100% mão de obra feminina, né? Todas as pessoas que trabalham, todos os colaboradores que trabalham na Cheiro de Flor são colaboradores femininos. E a ideia da Cheiro de Flor é justamente mostrar, né, que nossa região ela tem muito potencial. Né? Então, hoje a gente está adentrando agora, nesse período de verão, a gente está adentrando no comércio do turismo. Né? Vamos estar inseridos em Barra Grande, Itacaré, Ilhéus, Morro de São Paulo, porque a nossa ideia é que o turista, a pessoa que vem até nós, ela leve um pouco da nossa cultura, ela leve um pouco do que a gente tem. Porque a gente vê ainda hoje muita questão do turismo para as pessoas vão até a natureza ver o que tem lá para oferecer. E a gente está trazendo um pedacinho disso para você levar para sua casa, sabe? Para você levar, eu comprei na Bahia, é um produto 100% baiano, é um produto local, é da região sul. Então, a ideia da Cheiro de Flor é justamente isso, é exaltar o que a gente tem aqui, que normalmente a gente não tem tanto apoio com relação a isso, né? Então, cada vez a gente disseminar a cultura da gente, mostrar o que a gente tem de mais interessante e eu espero que dê certo. E vai dar. Agradecemos, né, você por estar aqui e ter mostrado para a gente, né, mais uma vez, da importância aí da mulher empreendedora e de mostrar aqui a nossa região, não só para a Bahia e para nós mesmos, mas também para aí o Brasil todo, né? Muito obrigada mais uma vez. Eu te deixo aí com as considerações, na verdade, finais. E seja bem-vinda em outra oportunidade. Obrigada. Eu que tenho que agradecer a vocês pela oportunidade, por estar aqui mostrando um pouquinho do trabalho que a gente está fazendo com muito carinho, porque, de fato, é tudo pensado e tudo trabalhado com muito afeto, né? E eu espero que vocês recebam isso também e sintam esse carinho que a gente tem
em trabalhar com as flores secas e trazer um pouquinho disso para vocês. Muito obrigada pela oportunidade e até a próxima. Patrícia. E